Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos, que nos sintamos aqui acolhidos pelo seu infinito amor, que nos sintamos irmanados com os benfeitores espirituais que sempre se fazem presentes como seus mensageiros de amor e de luz, onde dois ou mais se reúnem em seu nome. Que a gente possa sentir essa presença e sairmos todos daqui mais fortalecidos, mais inspirados, mais dispostos a sermos também nós, no mundo, os seus mensageiros, inaugurando, ainda que com pequenas luzes para aqueles que conosco convivem, um novo tempo, de uma nova visão e compreensão da vida, do propósito da vida, do porquê aqui estamos. Então eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade de estar aqui com vocês, na condição de um simples irmão, que vem, como vocês também, compartilhar para poder agregar, partilhar um pouquinho para tentar aprender um pouco mais. E nessa força da união, que nos lembra tanto aqueles primeiros núcleos cristãos, onde a simplicidade, a fraternidade reinavam, a gente vai se fortalecendo uns aos outros, dando as mãos uns aos outros, para que a gente saia daqui realmente dispostos. E o tema que nos foi proposto é um tema de fato muito interessante. Poderíamos dizer que é essencialmente a finalidade de todos nós, a finalidade da própria vida, da nossa própria existência, é um dia alcançarmos esse estado de iluminação interior. Como alguém como Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, já alcançou, estamos todos também inseridos nessa jornada que foi estabelecida desde a nossa criação. Se voltarmos a um dos primeiros livros da Bíblia, conhecido como Gênesis, logo nos primeiros versículos vamos ver uma definição muito bonita do que seja o propósito da criação. É claro que aquela descrição do Gênesis é uma descrição alegórica, simbólica, não é como está escrito literalmente. Mas logo no versículo 3 está dito: e Deus disse, haja luz. É como se essa fosse a frase que Deus disse a cada um de nós quando fomos criados. Lá atrás, seres simples e ignorantes, Deus disse, ou estabeleceu uma ordem, uma direção para a nossa vida. Haja luz, em outras palavras, seja luz. E então a gente foi inserido, cada um de nós, numa longa jornada, multimilenária, como nós aprendemos no Espiritismo, desde a condição de espíritos simples e ignorantes, até a condição que um dia todos nós alcançaremos de um Cristo, de um espírito puro, de um espírito superior. Essa é a nossa grande jornada, a grande trajetória do Espírito. E é para isso que aqui estamos, para, com o amparo daqueles que já avançaram um pouquinho mais, conseguirmos avançar além. Dar mais um passo na senda do progresso, enriquecer a nossa alma com um pouco mais de luz. Essa é a grande jornada que depois Jesus vem nos relembrar também, quando diz, brilhe a vossa luz. É como se ele retomasse aquele que é o sentido primordial da nossa existência, que muitas vezes quando nós estamos aqui, encarnados, envoltos pela matéria, por tudo que nos envolve aqui no mundo dos encarnados, nós esquecemos. Muitas vezes esquecemos de qual é o nosso propósito, de qual é a nossa destinação, de qual é o nosso futuro. É preciso, portanto, que venham esses outros, já mais experientes do que nós, constantemente nos lembrar que, essencialmente, somos todos convidados a ser e a fazer luz. Que, essencialmente, todos nós, como eles, temos a mesma potência divina que eles já conseguiram expressar. Temos todos nós as sementes que, na maioria deles, ou em muitos deles, já são frutos. O que em Jesus é fruto, em nós ainda é semente. Mas esse potencial está ali. E muitas vezes nós nos esquecemos. Perdidos ou distraídos com as conquistas do mundo, as buscas do mundo, que não nos satisfazem plenamente, porque o nosso espírito, em última instância, tem sede de infinito, ele tem fome de eternidade, ele tem vontade, a mais essencial das vontades é de comunhão com o divino que há em nós. A gente se esquece por vezes disso.
então estamos muitas vezes a caminhar desalentados, desiludidos, mas eis que Deus, em sua bondade, e o Cristo aqui na terra, nos cerca os nossos passos dessas constantes lembranças de qual é a nossa destinação, de qual é o nosso propósito existencial. É mais ou menos o que os Espíritos vão nos dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Talvez uma das mais conhecidas por nós, quando Kardec questiona os benfeitores espirituais: mas onde está escrita a lei de Deus? E a resposta deles é simples. Dirão eles: na consciência. Como a dizer assim, todo projeto divino para nós, todo potencial divino já está inserido em nós. Mas então Kardec faz a pergunta interessante: bom, mas se isso já está em nós, por que a gente se esquece? Ou, melhor dizendo, por que a gente precisa ser relembrado disso? Por que precisam vir espíritos que encarnam homens e mulheres notáveis que marcam os seus tempos para nos relembrar algo que essencialmente já estaria em nós? E eles então respondem: porque os seres humanos esqueceram e menosprezaram essa lei. Quer Deus que isso lhes seja lembrado. É por isso então que paulatinamente, em todos os tempos, em todos os povos, em todas as culturas, surgem esses missionários e missionárias que vêm como clarões na noite escura das nossas ilusões nos lembrar do que realmente somos, o que é a vida, qual o propósito essencial da vida, para que, reconectados com essa essência divina em nós, depois de assoprarem essas brasas adormecidas em nós, possam nos dar um novo impulso em direção à luz que nos espera, em direção a esse infinito, esse futuro grandioso e belíssimo que nos aguarda. E que, se a gente pudesse vislumbrar um pouquinho dele, tudo que aqui toma a nossa atenção, tudo que aqui na Terra nos aflige tanto, pareceria tão pequeno diante do horizonte que nos espera. Como disse o apóstolo Paulo, de maneira muito bonita: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus reserva àqueles que o amam. Em outras palavras, nós sequer concebemos quais são as belezas que nos aguardam. Mas o bonito da vida, da criação divina, é isso. Deus permite que aqueles que já conhecem essas belezas venham abrir um pouquinho essas frestas para a gente, para que, encantados, extasiados com o que nos espera, a gente possa se animar para continuar. Quando a gente pensa que num planeta como o nosso, que na escala dos mundos é um planeta ainda bem no início, bem no começo, crianças espirituais que somos, nós já somos cercados de tanta beleza, a gente fica a pensar: como não será uma esfera onde vive um Cristo? Como não será uma esfera onde vive uma Alcine, uma Lívia, um Emmanuel e esses outros espíritos que nós aprendemos a admirar e a respeitar? Então Deus nos cerca disso, da natureza belíssima em sua expressão, como a nos dizer: meu filho, o futuro que te aguarda é grandioso. Então, pense melhor naquilo que tens valorizado agora. Será que realmente é isso o essencial a ser buscado? Ou será que não tens trocado um tesouro imenso por um tesouro bem fugidio, bem passageiro? Aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode reter, mas que um dia teremos de deixar. Ao passo que existem tesouros outros, tão mais profundos, alegrias outras, tão mais duradouras, que estão ao nosso alcance e muitas vezes nos esquecemos de buscar. Então, basicamente, essa é a jornada em que estamos inseridos. Vamos aos poucos enriquecendo a nossa alma e, mais do que isso, aperfeiçoando a sua capacidade de irradiação de luz. É esse o nosso processo de evolução. Como Emmanuel vai dizer, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, um excelente livro, curtinho, mas muito profundo. Lá no capítulo 5 ele tem um texto intitulado Educação. E ele, para começar o texto, ele seleciona essa fala de Jesus que eu aqui mencionei: brilha a vossa luz. Como a dizer que o processo essencial da evolução é um processo de autoeducação. Educação entendida num sentido mais abrangente do que simplesmente intelectualização. E ele vai dizer então que a nossa mente é como um espelho de luz.
capaz de absorver a luz e refletir a luz. Isso é a nossa mente. Mas que no estágio em que estamos, esse espelho é como que um espelho cercado pelas sombras da ignorância. Pelas sombras do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que impedem esse espelho, primeiro, de refletir a luz celeste, a luz divina, como também impedem esse espelho de projetar a sua própria luz, porque cercado está ele ainda por sombras. É como se fôssemos, diz ele, diamantes que ainda estão no seio da terra e que precisam vir a lume, vir à superfície para que então possam expressar toda a sua divina beleza. Todos nós, indistintamente, tenhamos feito o que for, estejamos na condição em que for, somos esses divinos diamantes, ainda envoltos por cascalho, ainda envoltos pelas sombras, que aos poucos a gente vai aprendendo a burilar. Isso é o processo de educação, na visão mais abrangente do Evangelho. É polir a face desse diamante, é remover todo o cascalho que o encobre, a fim de que a gente possa, então, refletir a luz divina, como também expressar a nossa própria luz. Então, todo esse processo é um processo de educação, em que existem basicamente 3 forças principais que nos impulsionam. Temos a ciência e a filosofia, que agregam ao nosso ser, digamos, a horizontalidade, a abrangência de pensamento, a lucidez do raciocínio, a parte do intelecto. Mas há, como diz Emmanuel no livro Consolador, o ângulo divino, formando um triângulo de forças, que é a experiência da religiosidade. Essa sim, trabalhando e burilando o sentimento. Então, enquanto ciência e filosofia trabalham, aprimoram, alargam os horizontes, é a religiosidade, o processo de religação, de reconexão com o divino e com os outros, que vai aos poucos expressando ou enriquecendo a nossa alma de amor, que é essencialmente luz. É preciso então perceber que fazer luz não é simplesmente ilustrar o cérebro, não é simplesmente ornamentar a personalidade transitória com os títulos, as conquistas, os reconhecimentos do mundo. Fazer luz, muito mais do que isso, é aprender a irradiar para o mundo e para a vida, para os outros que convivem conosco, aquela que é a virtude maior, aquela que é a virtude do próprio Criador, o amor, como fonte maior de luz. É isso que todos nós buscamos e é isso que os benfeitores espirituais nos auxiliam a fazer com os conhecimentos que nos trazem. É isso que os missionários que passam pelo mundo vêm nos auxiliar a fazer, aprimorando o campo da ciência, o campo da filosofia, como também o campo da religiosidade. Na medida em que a gente vai trabalhando essas duas coisas juntas, a gente vai de fato se educando, se autoeducando, para então iluminar. Então é preciso que a gente faça isso, porque por séculos temos nós associado a luz ou a iluminação muito mais ao brilho da inteligência do que essencialmente à luz do coração. Mas aí está, talvez o grande problema do mundo hoje é justamente a inteligência bastante ilustrada, bastante desenvolvida, mas que não encontra ainda o apoio, mais do que isso, a orientação do coração. Porque é o coração, ou a luz do amor, que vem e dá à luz da inteligência um sentido e uma aplicação a serviço do bem de todos, a serviço do bem comum. É preciso que não confundamos a luz espiritual em sentido profundo apenas com ornamento, apenas com o que é superficial. Como Emmanuel vai nos dizer, no interessante capítulo do livro Vinha de Luz, capítulo 33, ele diz assim: a ciência e a sabedoria, a intelectualidade e a luz espiritual. Nem sempre a luz verdadeira está onde nós julgamos que ela esteja. Porque muitas vezes vemos alguém e imaginamos, parece ser iluminado, mas não necessariamente ainda trabalhou a verdadeira luz, que é a luz do coração. E aí entra a importância da religiosidade, dessa nossa experiência com o Evangelho de Jesus. Porque essencialmente o que Jesus quer trabalhar em nós é o coração, que ainda permanece muitas vezes às sombras, embora todo o desenvolvimento da inteligência.
o grande passo que todos nós, enquanto humanidade, precisamos dar, no sentido da humanidade do futuro, a nova civilização que está por começar, é justamente esse passo de equilibrar desenvolvimento e progresso intelectual com o nosso progresso moral do sentimento. Isso é o processo de educação. Na definição feliz de Emmanuel que utilizamos ontem, educação, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa do coração ao cérebro, ou do raciocínio, ou melhor, do sentimento ao raciocínio, equilibrando as forças ou a expressão entre o cérebro e o coração. Então, quando eu consigo criar um canal de comunicação limpo, puro, entre cérebro e coração, posso então dizer que estou alcançando a verdadeira educação, a verdadeira iluminação do meu eu interior. E esse é o objetivo de todos nós. De simples e ignorantes que éramos, como que cegos de nascença, aos poucos vamos abrindo os nossos olhos para a verdadeira luz. Como naquela passagem muito simbólica em que Jesus cura um cego de nascença. Ao toque do Cristo, vamos aos poucos deixando a nossa cegueira espiritual e abrindo os nossos olhos para que enxerguemos a verdadeira luz na criação. Vamos vendo o que realmente é a vida que nos cerca. Horizontes muito mais vastos. Somos nós como que aqueles Lázaros. Conhecem a passagem de Lázaro? Lázaro que estava morto, entre aspas, não estava morto como nós entendemos, né? Ele estava num processo de um adoecimento, uma enfermidade, mas enfim, estava ali simbolicamente morto, preso nas sombras de uma caverna. E então Jesus vem e diz a ele: Lázaro, sai para fora. É um símbolo do que Jesus aos poucos vai fazendo com a humanidade. Porque sabemos, a doutrina espírita nos ensina, é Jesus no planeta Terra o responsável por todo esse processo educativo de todas as almas. Todos os que aqui já vieram à Terra trazendo alguma cota a mais de luz, vieram inspirados ou enviados por Ele, que é o grande tutor, o grande pedagogo da Terra. E Ele é esse que tem tirado a humanidade, como Lázaro, da caverna da sua ignorância, da caverna do egoísmo e do orgulho, para mostrar a todos nós: veja como a vida é muito mais bela, muito mais grandiosa do que você enxergava ali na sua pequenina caverna. Já ouviram falar do mito de Platão, o mito da caverna de Platão? É muito similar. Conta-nos Platão, na verdade Sócrates, e Platão narra. Sócrates explicava esse processo com esse mito, chamado mito da caverna. Ele dizia que existiam alguns indivíduos que haviam nascido numa caverna. E ali nasceram, ali cresceram, ali se desenvolveram, e estavam todos eles presos com algemas. Estavam de costas para a entrada da caverna, olhando para o fundo da caverna. Tinha um anteparo em suas costas, tinha aqui uma chama, uma fogueira, de modo que tudo que passava na porta da caverna projetava-se no fundo da caverna. E todos os sons que vinham de lá, eles ouviam, né? E viam aquelas sombras no fundo da caverna. E eles cresceram ali, de modo que para eles a vida eram aquelas sombras. A vida se resumia àquilo que eles viam no fundo da caverna. Mas vez por outra, alguns desses se libertavam e saíam da caverna. Quando saíam e viam aquela beleza, o sol, as cores, os perfumes, ficavam encantados. E o que eles se propunham então a fazer? Voltar à caverna e alertar os seus irmãos. Veja, a vida não são só essas sombras que a gente enxerga. A vida é muito mais do que as sombras que a gente enxerga. Mas como em geral eles eram tratados? Como loucos. Muitos eram expulsos, atacados, agredidos. Mas persistiam. E paulatinamente, mais e mais iam se libertando da caverna. É a mesma coisa com a história de Lázaro. Porque Platão, Sócrates, queria representar o que é para muitas consciências ainda a vida ou a compreensão de vida que tem. Veem as sombras aqui da materialidade julgando que isso seja a vida. Quando deixam ainda de entrever que a vida é muito mais grandiosa.
Acham que a vida é aquilo que podem tocar, aquilo que podem perceber pelos sentidos exteriores, quando na verdade a vida se expande em círculos infinitos, cada vez mais bela, cada vez mais sutil, cada vez mais profunda. E todos aqueles que têm vindo alertar os que estão na caverna sobre a realidade da vida têm sido tratados como loucos. Em geral, o que a gente fez com a grande maioria dos mensageiros foram excomungados, torturados, expulsos, exilados. Mas aos poucos, as sementes de luz que lançaram foram encontrando espaço em nosso coração. E é por isso que estamos aqui hoje, porque já começamos a perceber que a vida não é só o fundo da caverna. Cada um de nós que aqui está já tem sede e fome de algo a mais. Porque no mais íntimo do nosso coração a gente já ouviu o chamado de Jesus que diz: Lázaro, vem para fora. Saia da caverna. Não se prenda a essa vida tão pequenina, que é a vida de quem só pensa em si, é a vida de quem só pensa no seu, no meu, o eu para mim. Venha para uma vida maior. Como diz Emmanuel no livro Consolador, questão 387, Jesus vai aos poucos nos despertando para o sol da vida eterna, para o sol das verdades divinas. E então, como Lázaro, temos saído para fora dessa caverna e os nossos olhos têm se encantado com a vida que temos podido enxergar com Jesus. E tem uma notícia boa: nunca acaba. É sempre mais bela, é sempre mais grandiosa. Porque esse é o objetivo. A gente recebe a luz de fora desses que compartilham conosco, para então acendê-la por dentro. A gente recebe o amparo dos benfeitores que trazem essa luz, e essa luz então internamente começa, ela inicia dentro de nós um processo. E digamos assim, não tem mais volta, porque uma vez que você provou dessa luz, você não se contenta mais com a vida que tinha antes. Uma vez que você sentiu um pouquinho do amor de Jesus, você não consegue voltar. É irresistível, porque é o chamado que o seu próprio Espírito lhe faz. No mais íntimo você sabe, é preciso avançar. Então a luz chega desses benfeitores que compartilham conosco para nos estimular a caminhar. Nos estimular a caminhada. Nos tirar de uma certa zona de conforto, para que a gente possa avançar e desenvolvê-la em nós. Porque esses que já têm a luz não estarão sempre conosco. Eles vêm, iluminam por um tempo o caminho, mas precisam partir, porque eles também estão numa jornada. Eles vêm, mantêm acesa por um tempo e dizem: acenda a sua, porque mais cedo ou mais tarde é você que estará consigo e precisará ter a sua luz para poder avançar. Como Emmanuel fala num capítulo muito bonito do livro Caminho, Verdade e Vida, 180, o último capítulo, chama-se Façamos a Nossa Luz. E ele diz assim: aquele que te ilumina por um dia, por uma hora, por um mês, por um ano, por uma encarnação, agradeça-o, mas não se esqueça de acender a sua. Porque ele vai seguir, uma hora ele vai precisar ir para outros planos. E você então terá que acender a sua própria, estar com a sua própria, para não se perder no caminho. Então a gente recebe esse aporte e agora somos convidados a digerir essa luz, a trabalhar em nós para que ela se faça agora luz própria, a irradiar, iluminando o nosso próprio caminho como o caminho daqueles que caminham ao nosso lado, aqueles que caminham conosco. Mas esse é o início do processo. E esse é um início muitas vezes difícil. Muitos desistem e pretendem voltar à caverna. Porque lidar com a luz não é tão simples assim. Porque ela vai mostrar em você coisas que antes você não via. Quando você estava na caverna, você não enxergava você como você era. Quando você sai e vê um pouquinho de luz, você começa a ver quem realmente você era. E esse não é um processo, digamos assim, muito indolor. É um processo que envolve um pouquinho de incômodo. Mas bendito seja esse incômodo, porque é ele que nos tira do lugar. Eu gosto muito de uma frase de uma psicanalista, creio que alemã, chama-se Melanie Klein. E ela vai fazer uma analogia interessante, de novo, com o livro do Gênesis, aquela história de Adão e Eva,
que é muito mal interpretada porque a gente lê tudo ao pé da letra. Mas é interessante aquela parte em que ele come o fruto e é expulso do paraíso. E aí ela diz assim, inspirada nessa alegoria, quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. É isso que a luz faz conosco. Você estava tranquilo, num patamar, o que você fazia não te incomodava, mas gerava sofrimento para os outros, para você. Aí vem o conhecimento e te visita. Você come desse fruto. Você vem aqui, ouve uma palestra, pega um livro do Emmanuel, do André Luiz, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler, você está comendo o fruto do conhecimento. E ele vem, e então ele acende uma luzinha aqui dentro. E você vê que a casa aqui está bem bagunçada. Tem móvel para todo lado, os cômodos estão sujos. Mas aí alguém pode pensar, então eu não vou comer desse fruto. Eu vou ficar onde eu estava. Mas não será também a ignorância uma fonte de infelicidade, de estagnação? Será que devemos estacionar a pretexto de não lidar com nós mesmos e, portanto, não expressar tudo que temos para expressar? É preciso sair do lugar. Então vem o conhecimento e acende essa luz. Acende essa luz e gera esse incômodo para que a gente possa agora se motivar a caminhar. Então a luz que vem de fora dos outros, quando eu me esforço por trazê-la internamente através dos estudos, da conversa e tudo mais, ela vem e ilumina o meu mundo interior e me dá uma visão melhor do que eu realmente sou. Mas Deus é tão sábio que sempre gradua essa luz, para que não venha muito e a gente se assuste demais. Porque se vier tudo assim de uma vez, não dá. Então tem que ser homeopaticamente. Gotinha, gotinha. Ele vai acendendo um pouquinho a velinha, e você vê um raiozinho assim. Depois a velinha aumenta, você já vê o cômodo melhor. E assim sucessivamente. A providência divina é muito sábia. Ela só nos permite lidar com a luz que a gente já é capaz de lidar. Ela não nos dá muito porque sabe que nos cegaria. Então ela vai dando a luz na medida em que precisamos. Essa luz aclara o nosso mundo interior e então a gente percebe novos deveres, novas transformações a serem feitas. Antes, eu era grosso com as pessoas e nem me incomodava. Feria as pessoas, ofendia as pessoas e seguia. Agora, na hora que eu falo uma palavra, já acende uma sirenezinha lá dentro e diz, opa, agora você já sabe que isso não é legal. Então você já começa a atentar para o que precisa ser mudado, gradativamente. E é então que você começa a colocar força de vontade, colocar a sua vontade, a disciplina, o trabalho interior, secundado pela oração, pelo estudo, para ir aos poucos ajustando essa casa interior. Para ir aos poucos aumentando a quantidade de luz com a qual você é capaz de lidar. Você vai acendendo aos poucos a sua candeia interna. Como diz Jesus, a gente acende essa candeia e vai elevando ela cada vez mais e, portanto, aumentando o seu raio de iluminação. Para que a gente possa organizar a nossa casa interior. Porque é de fato onde a gente mora. É de fato onde a gente mora. Você pode estar no lugar mais belo do planeta Terra. Se a sua casa não estiver arrumada, não estarás feliz. Você pode ter tudo que ornamenta a personalidade. Se a tua casa não estiver arrumada, não estarás feliz. É onde você vive, para sempre viverá. Então é aí que você tem que atuar. Para que a sua convivência consigo mesmo seja feliz, seja harmoniosa. Então a gente recebe essa luz para aprendermos a trabalhar internamente a nossa própria, a acender a nossa própria luz. E então, nesse processo, o que acontece? Eu começo a mudar completamente a maneira pela qual eu passo a enxergar a vida. Porque a gente enxerga a vida segundo a luz que já acendemos por dentro. É isso que Jesus queria dizer quando falava, os teus olhos são a candeia da tua alma. E ele dizia assim, se os teus olhos forem bons, estarás em luz. Estarás na luz, teu corpo estarás iluminado. Se os teus olhos forem maus, estarás em treva. O que Jesus quer dizer? Como é que você está enxergando a vida?
você só enxerga motivo para reclamar. Você só enxerga nos outros as imperfeições. Você só enxerga nas circunstâncias da vida o que é ruim, o que é problema. Grandes chances de o problema não ser o mundo, o entorno ou os outros. Grandes chances de maior problemática estar em você. Mas se você tem conseguido já, diante do outro, se fixar, não no que ele tem a melhorar, mas no que ele já tem de bom, se diante de uma circunstância você consegue enxergar não o que parece o problema, mas a oportunidade, se diante da vida você encontra ou consegue encontrar mais motivos para agradecer do que para reclamar, então é sinal de que a sua candeia já está um pouquinho acesa. É isso que Jesus quer dizer. Nós enxergamos a vida segundo a luz ou a treva que trazemos no coração. E quanto mais acendemos essa chama, mais se amplia o nosso raio de visão, o nosso horizonte. E mais a gente consegue enxergar detalhes que antes a gente não percebia. Mais os véus se retiram e mais a gente consegue enxergar que, na verdade, na criação divina, tudo é bênção, tudo é glória, tudo é luz. O que nos impedia de enxergar isso eram as sombras que ainda projetávamos de nós mesmos. Seja pela cegueira da ignorância, seja pela cegueira da rebeldia, do orgulho, do egoísmo, era isso que ainda nos impedia de enxergar a presença divina, a beleza divina em cada passo da nossa jornada. Como diz Emmanuel, é só a cegueira íntima que nos faz tropeçar onde só existe o favor divino. Em outras palavras, muitas vezes aquilo que você está achando que é o grande problema é a bênção divina para a sua jornada. A pessoa que você acha que é a mais difícil, que só dá problema, é a que está mais te educando, burilando o teu sentimento para um dia você irradiar a luz. É a que mais está te aproximando de Jesus. Aquilo que a gente achava, por exemplo, uma desilusão. É engraçado porque a gente acha ruim se desiludir, né? Mas olha o nome, desiludir. A gente estava iludido, a gente foi desiludido. E a gente acha ruim. Porque, veja, é a cegueira íntima que nos faz ver um motivo de tropeço quando na verdade é um amparo divino. Porque antes você estava descendo na ilusão, agora você está começando a subir uma verdade. Então você começa a mudar completamente o seu olhar para a vida. As circunstâncias às vezes não mudam, nem as pessoas, mas você muda completamente. Isso é ganhar autonomia, ganhar liberdade, porque você passa a ser mais senhor de si. Não é mais o outro que define o que você sente, é você que define o que você sente. Faça o que ele fizer, isso é escolha dele. Os resultados são dele, mas eu posso definir que eu seguirei feliz. Aconteça o que acontecer, isso é o que o mundo, a vida me traz para me ensinar. Mas eu que defino se eu posso aproveitar aquilo para me erguer, para aprender, ou se eu posso tomar aquilo como motivo para descer, para reclamar. Então a importância dessa iluminação é justamente isso. A maneira pela qual ela nos faz enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Percebendo mais a presença divina, a atuação divina ao nosso redor. Na medida em que a gente vai se esforçando por trabalhar esse sentimento, nós vamos encontrando alegrias outras que antes, quando estávamos na caverna do orgulho, do egoísmo, na cegueira interior, nós não conseguimos enxergar. Graças a esse trabalho no coração, na fonte de toda a luz que Jesus vai fazendo conosco. Querem ver um exemplo disso? O apóstolo Paulo, que trabalhávamos ontem. O apóstolo Paulo era alguém desses que era jovem ainda, antes de conhecer Jesus, tinha lá os seus 30 anos, e já tinha conquistado tudo que a grande maioria das criaturas ainda hoje persegue. Paulo era jovem, Paulo era belo, Paulo tinha prestígio, Paulo tinha uma influência muito grande, Paulo tinha uma família muito importante, Paulo tinha dinheiro, Paulo tinha um cargo que todos almejavam, invejavam no Sinédrio. Então, Paulo tinha tudo. Mas Paulo era aquele exemplo de a gente acha que tem luz, mas ainda não tinha luz.
porque ele era brilhante. A sua personalidade carregava os títulos mais impressionantes. As pessoas o invejavam. Mas é aquilo que Emmanuel falou. Trazia ele ainda muito à luz, ou o brilho do raciocínio. Faltava ali ainda o equilíbrio, a alta educação à luz do coração. E com tudo aquilo, com todo o conhecimento religioso que ele tinha, numa experiência de religiosidade muito exterior, muito pautada na forma, ele chegou aos desmandos ou à insanidade de pensar que estaria servindo a Deus perseguindo pessoas, torturando e machucando pessoas. Mas é engraçado porque tudo aquilo que ele tinha, incrivelmente, não o satisfazia. Quando ele vai a Damasco para prender Ananias, para perseguir os cristãos, ele vinha pensando naquele sol escaldante do deserto. A sua cabeça estava mais quente que o próprio deserto, porque ele vinha pensando, puxa vida, eu nessa idade já tenho tudo o que uma criatura poderia desejar. Mas algo o incomodava de uns tempos para cá, porque ele encontrou nos subúrbios de Jerusalém uns homens e mulheres muito simples, seguidores de um tal carpinteiro que tinha morrido há pouco tempo. E eles eram muito simples, e por conta do movimento que ele tinha criado de perseguição, eram muitas vezes perseguidos, humilhados, tinham suas famílias separadas, eram torturados. Mas tinha uma coisa que me incomodava profundamente naqueles homens e mulheres. Eles não tinham nada do que ele tinha, mas ele tinha o que ele mais queria. Porque tudo o que ele queria, desde a sua mais tenra juventude, era paz de espírito. E tudo que ele não tinha encontrado em tudo que ele tinha conquistado, ele encontrou naqueles homens e mulheres simples, seguidores do caminho, seguidores do carpinteiro. Perseguidos, apedrejados, humilhados, tinham ainda no rosto um sorriso. Tinham ainda a capacidade de orarem por eles, os perseguidores. Especialmente um outro jovem com o qual ele tinha tido contato, que ele veio depois a descobrir que era o irmão da sua noiva, chamado Estevão, que foi morto a mando dele, apedrejado. E esse jovem, morto a mando dele, prestes a desencarnar e a morrer, olhou e viu ao lado dele, o seu verdugo, a sua irmã que ele procurava há tanto tempo, chamada Abigail. Ele então, já todo ensanguentado, volta-se diante do seu verdugo, diz assim: Cristo os abençoe. Saulo deve ser muito generoso e bom, minha irmã. Serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus. E morreu. Aquilo chocalhou todas as bases dele. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Por mais que ele resistisse, a força da luz é poderosa demais. Ela vai vencendo barreira por barreira. Foi quebrando todas as barreiras daquele coração. E é isso que ele vinha pensando no caminho para Damasco. Ele vinha pensando, meu Deus, mas de onde vem essa força desses homens e dessas mulheres? O que move essas pessoas? E por que eles têm o que eu não tenho? Quando eu tenho tudo, eles não têm nada. É nesse momento em que uma luz ainda maior se faz. O sol, que é Jesus, brilha diante dos olhos dele. Porque Jesus realmente se engrandece ao nosso olhar quando a gente começa a fazer esse questionamento. Será que tudo que eu tenho buscado tem me trazido a paz que eu tanto desejo? É aí que Jesus encontra mais espaço. Quando você faz esse questionamento interior e pensa, puxa, mas eu estou perseguindo tudo isso. E será que isso tem trazido a paz? É aí que Jesus brilha como nunca, como a dizer, aqui é um caminho diferente. Tens aqui uma proposta diferente. E então, ele vê aquele sol e fica cego. A gente pensa, né? Jesus veio para ajudar ou para desajudar? Deixou ele cego por 3 dias. Mas Jesus, na verdade, só queria falar assim, Saulo, você era cego e não percebeu. Ele achava que enxergava. Ele achava que sabia demais. Mas, na verdade, ele era cego. E Jesus veio só mostrar isso para ele. E falou assim, agora, meu filho, agora a gente vai começar a jornada.
em busca da verdadeira luz. Aí inicia-se a construção do apóstolo. E é o que nós somos convidados a fazer. A ver o quanto realmente a gente já está enxergando a vida. E aí, na medida em que ele foi acendendo uma nova luz para o seu olhar, ele foi vendo ou descobrindo alegrias outras que ele não conhecia antes. Logo depois que ele passa pela conversão, ele é levado para uma comunidade cristã, a comunidade de Damasco. Era uma casinha simples, uma lavadeira com um filho paralítico, e ali se reuniam à noite soldados romanos, pedreiros, as pessoas simples. E ali pela primeira vez, Saulo à época ainda, pôde descobrir ou sentir a alegria de uma amizade verdadeira. Porque antes as pessoas buscavam ele porque ele era o influente, o poderoso. Mas ali, ninguém olhava para ele senão como um irmão. Ali as pessoas se amavam. Ali existia a verdadeira fraternidade. Ele comeu um pão velho ali e disse, tinha aquele pão velho o sabor da fraternidade. Ali ele bebeu um copo de água e ele sentiu que aquele copo era como que a água viva que vinha do coração de Jesus para o seu, que estava sedento de verdade, de luz, de sinceridade, de fraternidade. Essas alegrias, quem está ainda cego pelo orgulho, pelo egoísmo, não consegue encontrar. Essas que são as maiores alegrias e belezas da vida, só consegue enxergar quem já clareou o olhar pelas lentes do amor. É a alegria de criar um sorriso. É a alegria de ajudar alguém. É a alegria de ser amigo sincero de alguém. É a alegria de servir, de doar-se, de emprestar-se, de consumir-se, no bom sentido, por alguém, por alguma causa nobre. A alegria que nasce do doar-se. São as alegrias que a gente passa a enxergar quando o nosso coração se purifica. Purificando ou clareando também o nosso olhar. Por isso diria Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E a gente fica a se perguntar, verão a Deus onde? Em todo lugar. A pergunta é onde Ele não está. É a gente que não consegue enxergar porque falta-nos pureza. Mas quem trabalha o coração pela água límpida do amor, vai aos poucos conseguindo enxergar Deus na beleza de uma flor, Deus na beleza do pôr do sol, Deus no canto do pássaro, Deus na sua família, naqueles que contigo convivem, Deus em todo lugar, graças a esse novo olhar que o Evangelho nos traz. Essa é a beleza da transformação por Jesus. Quando eu me ilumino, a vida como que se ilumina. Eu descubro uma série de outras fontes de luz que antes eu não conseguia enxergar. E passo a ver que a vida com Jesus é sempre uma vida de muita luz. Luz abundante. Que só nos falta luz quando deixamos de caminhar. E aqui eu me recordo de um caso interessante, também narrado no Evangelho. Jesus vai curar o cego de Jericó. Jesus chega na cidade de Jericó, que era uma cidade, ao contrário de Jerusalém, mais baixa, e era uma cidade muito, simbolicamente falando no Evangelho, muito atrelada às questões materiais. Enquanto Jerusalém era um símbolo, porque era mais alta, era um símbolo de busca de espiritualidade, Jericó era um símbolo de mergulho na materialidade. E ali tinha um cego. Jesus está caminhando e o cego estava à margem do caminho, era um cego pedinte à margem do caminho. E é interessante isso, porque Jesus está caminhando, a multidão está com ele, e esse cego, não se sabe quanto tempo ele estava ali, mas já pode se pressupor que ele já queria sair daquele estado, porque ele ouve falar que Jesus estava ali e ele começa a gritar. Ele fala, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ali, quando ele começa a gritar, começam a falar para ele, cala a boca, você está atrapalhando. E ele gritava mais alto. Isso é muito simbólico. Porque quando a gente, cegos que éramos, quer iniciar uma jornada em busca do Cristo, a gente vai enfrentar resistências. Resistências do mundo, resistências dos mais próximos, resistências
dos valores que o mundo ainda cultiva. Mas ele tinha força de vontade. Quanto maior era a resistência, mais ele gritava. Como a dizer, eu quero. Porque o primeiro passo para seguir o Cristo é querer. É preciso que o seu coração realmente queira. Então ele se sobrepôs à resistência e então Jesus o ouviu. Como a dizer assim, que Jesus acolhe a todos os que realmente já querem. Então diz, mande que ele venha até mim. Ele se ergue, levanta e vai até Jesus. E ele chega diante de Jesus e Jesus faz a pergunta. Imagina só essa pergunta. O que queres que eu te faça? E a resposta dele é das mais bonitas. Senhor, que eu veja. Como eu disse, eu não preciso mais nada a não ser ver, Senhor. Porque eu sei que o seu amor já está presente na minha vida. Eu sei que o seu amparo já está presente na minha vida. Eu só te peço, Jesus, ajuda-me a enxergar. Senhor, que eu veja. Porque é isso. Então começa a passagem com um cego pedinte à margem do caminho e termina a passagem com um homem enxergando no caminho com Jesus. Vejam os contrastes. E aí a gente se lembra de outra frase de Jesus quando diz: quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Em outras palavras, quem está no caminho, quem está no esforço, quem está no trabalho interior para seguir o Mestre, nunca lhe faltará luz para enxergar o amparo divino, para entender qual a vontade divina a seu respeito. Mas quando por algum motivo a gente estaciona, deixa de caminhar e vai para a margem do caminho, a gente fica como cegos. Porque falta-nos a luz que nasce do caminhar, do seguir. E mais do que cegos, pedintes. Porque a vida em si mesma é riqueza, é abundância. Deus não dá o seu Espírito por medida, dizia Jesus. Deus sempre dá em abundância. A gente só se coloca como pedinte, carentes, quando estamos cegos. Porque não vemos a riqueza que nos cerca. Como André Luiz, do mundo espiritual, naquela condição difícil lá no umbral, um momento mais dolorido da sua experiência, ele tomando aquela água barrenta, comendo aquelas plantas secas, depois de 8 anos, uma hora ele tem um insight, ele pensa assim, meu Deus, deve existir alguém que criou tudo isso aqui. E se ele criou tudo isso aqui, ele me criou também. Se ele me criou também, ele é meu pai. Se ele é meu pai, ele não me esqueceu. Então ele faz uma prece. Depois de muito tempo, ele faz uma prece. Eleva-se, sai do caminho, da margem do caminho e volta ao caminho. Quando ele faz a prece, ele abre os olhos. Clarencio está do seu lado para ajudá-lo. Mas a pergunta é, será que não tinha estado antes? Será que a sua mãe não o visitou muitas vezes antes? Mas ele era um cego pedinte à margem do caminho. Sabe, o filho da parábola do filho pródigo? Lá, longe do pai, comendo a comida dos porcos. Ele tem um insight e pensa, mas na casa do meu pai todo mundo tem abundância de pão. O que eu estou fazendo aqui? A gente percebe que o que falta, só falta porque a gente escolheu. Porque na caminhada com Jesus e com Deus, no esforço por burilar o coração e vivenciar o amor, nunca nos falta recursos, nunca nos falta força e orientação para seguir, para avançar. É isso que esse processo de iluminação vai fazendo conosco, renovando completamente o nosso olhar. E a gente vai descobrindo que a dinâmica da vida é outra. A dinâmica da vida não é acumular, a dinâmica da vida é, na verdade, se doar. Quanto mais se dá, mais luz se acende. Não é isso que a própria natureza nos ensina? Para fazer luz, a vela consome a si mesma. Para fazer luz, a luz consome a si mesma. Para fazer luz e alimentar todo o sistema solar, o sol consome a si mesmo, como a nos ensinar que o preço da luz na criação divina é o se doar. Que mais se doa, mais se acende, mais se recebe para continuar a doar. E é isso que Jesus, com o seu Evangelho, vem nos ensinar. Como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 166, não nos visitou Jesus como um doador de benefícios vulgares. Veio Jesus ligar a lâmpada do nosso coração,
a usina do amor de Deus, transformando-nos em luzes inextinguíveis. Olha que bonito. O Evangelho ensina-nos a ligar a nossa lâmpada na usina que nunca irá faltar, desde que nos ponhamos a caminhar com Jesus. E então, de luz acesa, de visão mais clara, a gente passa então agora a colaborar com Jesus para ajudar os que ainda estão à margem do caminho, os que ainda caminham pelas sombras. Porque a luz que realmente consegue despertar outras consciências não é a luz da inteligência, a beleza das palavras. A luz que realmente consegue alcançar outro coração e o despertar é a luz do amor. Como aprendeu de maneira muito bonita um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Tadeu. Está no livro Boa Nova, que é um dos livros mais bonitos de Humberto de Campos, capítulo 7. Tadeu ele sempre ficava impressionado com a capacidade de Jesus, né, quando ele dialogava com aquela descrição do Evangelho que fala os espíritos impuros, né, os demônios, que a gente sabe ser espíritos como nós outros, mas que influenciavam as pessoas, e Jesus tinha uma autoridade moral muito grande para conversar com eles, né, explicar e tal. E ele ficava impressionado. E um dia ele quis propor para Jesus assim, um processo mais rápido de trazer essas almas para a luz. Ele disse assim: Jesus, mestre, por que a gente não junta todo mundo num lugar assim? Você não faz uma pregação por atacado e você converte todo mundo para o bem. Simples. Para ele é uma ideia genial. E Jesus então pergunta assim para ele: Tadeu, qual que é o objetivo principal da sua vida? As perguntas de Jesus são sempre desconcertantes. Ah, mestre, eu creio que o objetivo principal da minha vida é o reino de Deus no meu coração. Você fala tanto do reino de Deus? Pois bem, Tadeu. E por que você exige isso antes no outro do que em você mesmo? Tira aquela rasteira assim, né? Na base assim, né? Aí Tadeu ficou todo desconcertado, né? E foi conversando, Jesus foi explicando, mas ele falou assim: mas mestre, eu estaria de todo errado em tentar ajudar, em querer tentar trazer essas almas tão sofridas para a luz? Ele falou: não, é nosso papel também contribuir para a iluminação dos outros. Mas aí a gente volta àquela primeira pergunta que eu te fiz. Porque, Tadeu, só a luz do amor divino é capaz de trazer uma alma à verdade. Por acaso você já viu alguém se convencer tão só pelas discussões filosóficas? Tão só pelos argumentos? É preciso o reino de Deus em você, acender essa luz em ti, porque a edificação do reino de Deus é a luz divina no coração. E a luz, Tadeu, ilumina, dispensando os longos discursos. A luz não precisa de palavras. Ou quando precisa, bem poucas. Porque ela simplesmente vem silenciosa, faz o seu trabalho, ilumina o ambiente, ilumina os caminhos e segue. Quando a gente vai acendendo essa nossa luz, a gente passa a ser pequeninas candeias de Jesus, a iluminar os passos daqueles que caminham conosco. Seja no lar, na família, seja pessoas queridas, seja onde estivermos, no trabalho, na rua. Os nossos mínimos gestos, agora envolvidos em luz, irradiam, despertam, encantam e falam a esses corações, muitas vezes ainda envolvidos nas sombras do pessimismo, da desesperança, do medo, do ódio. Falam para eles dessa luz que está a nos esperar. Falam para eles dessa luz que eles têm e que um dia saberão fazer brilhar. Os nossos gestos passam a ser como que sopros em seus corações, reacendendo as brasas que há muito se esqueceram, que há muito se apagaram. A gente passa a ter com Jesus essa capacidade de ser um pouquinho de luz para aqueles que conosco possam caminhar. É o que ele dizia: acende a tua candeia, coloca ela no candeeiro, eleva a sua vida à altura do exemplo, da vivência, para que aqueles que entrem na sua casa vejam a luz.
Não falava Jesus da nossa casa física. Falava ele da nossa casa mental. E todos os dias são vários aqueles que nos visitam em nossa casa mental. A pergunta é, saem dali com um pouquinho mais de luz ou saem dali ainda com a sombra? Aqueles que conversam conosco, aqueles que convivem conosco todos os dias visitam a nossa casa e o que eles encontram? Uma casa bem arrumada, bem iluminada? Ou ainda não? Aqueles que assim fizerem, que assim acenderem as suas luzes, estarão a partir daí convidando, pela própria irradiação, esses outros corações a acenderem as suas também. E no momento, ou nos momentos que agora a gente vive, momentos difíceis para a Terra, momentos de sombra, momentos de dificuldade em todos os lugares, são os momentos da grande transição. Como é importante, ou como é grandiosa a ação de uma pequenina luz. Porque só aquele que está na sombra densa sabe o valor de uma vela. E a gente pode ser uma vela. Não somos um farol ou um sol como Jesus, mas cada um de nós pode ser uma velinha, atuando em nome de Jesus, na construção de um novo tempo, no despertamento de cada coração. Que cada um de nós, portanto, sinta todo esse potencial que traz em si. Que cada um de nós sinta esse convite ou essa orientação divina que ouvimos lá desde a nossa criação. Que cada um de nós possa atender ao chamado divino que perpassa toda a criação e que diz: haja luz, que possamos brilhar a nossa luz. Muita luz e muita paz a todos. Obrigada.